Olá a todos, bom dia. Estamos iniciando mais uma webinar falando exatamente sobre a questão do projeto em confidência, incluído especialmente para trabalhar com todos os assuntos relacionados à prática da matemática dentro da questão do ensino fundamental. O raciocínio de hoje vai ser exatamente trabalhar, mostrando para vocês aqui principalmente o nosso site do projeto do Professor Global, e é exatamente para vocês entrarem, é www.professorglobal.com.br e depois entrarem na questão do projeto em confidência. O que seria o projeto em confidência? O projeto em confidência é um projeto que visa a questão da construção, da criação de aplicativos matemáticos voltados a qualquer tipo de ensino. Pode ser um ensino fundamental, um ensino médio, um ensino superior também, que é normalmente ele mais utilizado. Mas você pode também criar aplicativos para qualquer área do conhecimento envolvendo matemática utilizando esses aplicativos. Tanto que nós temos exemplos de estudos de matemática e até de física também, de conteúdo tanto de ensino fundamental e médio utilizando essa questão do nosso projeto em confidência. Então, basicamente, como é que é a questão do projeto em confidência em si? Ele serve para que você possa ter a possibilidade, tanto você aluno quanto você professor, de criar seus próprios aplicativos. Para você criar os aplicativos, você precisa trabalhar exatamente com as componentes que já existem aqui no próprio Maple 17. Então, aqui no próprio site já tem exatamente essa área chamada de componentes, que vai mostrar cada uma das componentes. Mas como é que são essas componentes? Você precisa baixar a mais? Você precisa comprar? Não. Todo o projeto em confidência ele é gratuito e você pode utilizar essas componentes que já vêm incorporadas no Maple 17 para criar seus aplicativos. Ou seja, para a questão da criação de aplicativos, você só precisa ter o Maple 17 instalado no seu computador. Para a questão de visualização dos aplicativos e exatamente compartilhamento e outros detalhes, você pode ter ou o Maple 17 ou você pode ter o Maple Player gratuito. Mas vamos primeiro nessa questão da componente. Então, a componente, por exemplo, a área de texto, aqui mostra exatamente um detalhe falando de cada uma das componentes, de cada uma das características que cada componente possui. E no final você pode fazer o download da componente, simplesmente fazendo uma explicação de cada passo a passo que a componente pode realizar. Então você não está baixando a componente, você não está pagando nada, você só está baixando um arquivo explicando como aquilo funciona na realidade. Então, para cada uma das componentes que existem aqui no Professor Global, você tem essa possibilidade de ir baixando cada explicação de cada componente, ou você aqui no final vir aqui em baixar todos os pacotes e você fazer o download de todos os pacotes de uma vez para você saber cada um dos pacotes o que ele faz. E a partir daí você tem todas as noções do que você pode fazer com os aplicativos. Então, a questão mesmo no projeto em confidência, você usa os aplicativos para você criar o conteúdo matemático e exatamente para você ter as características de cada uma dos conteúdos. Então, a questão da utilização, o que acontece? Para você usar os aplicativos que, por exemplo, já existem aqui no próprio site do Professor Global, você pode ou utilizar o Maple Player gratuito, que é exatamente esse link aqui que eu estou mostrando para vocês. No Maple Player gratuito, você pode baixar ele também gratuitamente e usar todas as características que o aplicativo te oferece, simplesmente sem precisar pagar nada. Então, por exemplo, numa classe, o professor ou um grupo de alunos, dependendo, ou toda a turma, ele pode ter o Maple 17, pode cada um deles criar seu próprio aplicativo, mas de uma maneira muito simples, se o professor quiser somente usar os aplicativos, ele pode baixar o Maple Player gratuito aqui, dependendo da versão dos computadores que os alunos utilizam, e a partir daí cada aluno pode usar o seu próprio aplicativo e ir aprendendo de uma maneira muito rápida e simples qualquer conteúdo que o professor disponibilizar ou que no próprio site aqui do Professor Global tiver também. Então a questão do Maple Player gratuito te dá uma possibilidade infinita de você poder usar esses aplicativos sem precisar pagar nada. Essa aqui é a melhor característica desse projeto também. Além de você poder criar os aplicativos de uma maneira basicamente muito simples e gratuita também, a única coisa que você precisa para criar é o Maple 17, para utilizar você não precisa pagar nada. É só você baixar o aplicativo aqui do nosso site, ou você criar o aplicativo, ou algum professor criar, algum grupo de pessoas criar o aplicativo, você baixa e a partir daí você pode utilizar ele à vontade. Então a questão da interatividade
exatamente tem todas as características. Você pode executar animações, você pode executar vídeos, fazer cálculos matemáticos, tabela de dados, gráficos, tudo isso utilizando o Maple Player gratuito, que é a parte mais importante desse projeto aqui. Então, nessa característica do próprio projeto em confidência que nós temos, a questão da criação e da utilização é exatamente muito simples. Então, na grande questão é que, como a gente está tentando entender como é que é a criação dos aplicativos específicos para o ensino fundamental, como vocês já podem ver aqui, quem já tiver o Maple 17 agora, ou quem tiver, por exemplo, o Maple Player gratuito, depois que eu mostrei lá, pode baixar gratuitamente, instalar no computador, que é muito fácil, e depois utilizar esses tipos de aplicativos que já existem aqui, vocês podem ter uma noção de quanto conteúdo já existe no próprio site aqui do Professor Global para você poder utilizar de uma maneira muito simples. Então já tem vários conteúdos aqui específicos para você trabalhar dentro da questão da criação no projeto em confidência, tanto na questão da área da álgebra, quanto da área da geometria e da questão da área de gráficos também. Por exemplo, na área de geometria, a geometria básica, você tem cálculos que você pode utilizar, em vez de você realizar cálculos ali na mão, ou você mostrar algum conteúdo específico para o aluno usando giz e quadro negro, você pode utilizar esse aplicativo e na telinha simplesmente ele pega aquilo e vai mexer quantas vezes ele precisar interagir com aquele conteúdo até ele poder entender exatamente o que aquele conteúdo está querendo passar de informação para ele. Então, depois de eu mostrar exatamente a questão do site, eu vou voltar para o Maple e a gente vai ver exatamente cada um desses aplicativos que existem, por exemplo, de geometria básica e como é que a gente pode utilizar eles no nosso dia a dia, até na questão da explicação de conteúdos matemáticos. Então, no próprio site do Professor Global, como eu já mostrei, existe a explicação das componentes, que é exatamente essa questão do início do projeto em confidência aqui, toda a questão da utilização das componentes, a questão do download, de como cada uma das componentes funciona, tudo gratuito. Você pode utilizar o Maple Player, como eu falei, gratuito, para você poder usar os aplicativos à vontade, só que para criá-los você precisa do Maple 17. E aqui é exatamente no finalzinho aqui do como usar, existe já um passo a passo, mostrando cada um deles. Por exemplo, existem 2 exemplos aqui, já prontos, de como você pode criar o seu próprio aplicativo, usando algumas das componentes que já existem. E a partir daí você pode, usando esse conhecimento pequeno, você pode ter as suas ideias e criando seus aplicativos. E você tiver alguma dúvida sobre a questão da criação dos aplicativos, você pode vir aqui tranquilamente na questão do nosso contato, entrar em contato com a gente, por exemplo, com a própria AprendaNet aqui, mandando um e-mail ou telefonando, de tal maneira que quando você tem a questão no próprio contato, você pode falar com as meninas aqui ou exatamente ligar para esses 2 telefones e a partir daí você pode ter todas as dúvidas tiradas sobre a questão da criação de aplicativos. Então, você já vê que já existe um conteúdo do próprio projeto em confidência explicando melhor, de uma maneira mais clara, no próprio site do Professor Global. E agora o próximo passo nosso é exatamente utilizar, já que a gente falou da questão dos conteúdos que já existem, como você pode utilizar, eu quero mostrar para vocês agora alguns dos conteúdos que já existem e o próximo passo nosso é como você pode criar os aplicativos e compartilhá-los, por exemplo, na nuvem Maple. Então, eu estou abrindo aqui o Maple 17. Aqui no nosso caso aqui, eu estou trabalhando com um dos aplicativos, que é exatamente a aproximação de π. E como vocês podem ver aqui, o aplicativo, como vocês já podem dar uma olhada, não é simplesmente uma tela estática. Você tem exatamente toda a modificação, você pode modificar o conteúdo que já existe no próprio aplicativo, da maneira que você achar mais necessário, de modo que você consiga interagir com aquele conhecimento. Então, como vocês podem ver aqui, existe uma questão de você colocar imagens, você pode colocar o texto de maneiras cada vez mais avançadas, você pode colocar textos de conceitos diferentes, como você pode ver aqui na barra do Maple. Existem diversos tipos de letras para você utilizar, ou seja, o conteúdo que você criar vai ser bonito e vai ser exatamente funcional, porque você pode limpar ele da maneira que você quiser. Você pode até deixar de fazer todos os seus conteúdos à mão e simplesmente utilizá-los nesse sentido aqui. E o mais interessante de tudo é o seguinte: qual é o objetivo desse aplicativo? É mostrar para o aluno
que o Arquimedes, lá naquela época antiga, ele tentava aproximar o valor da área de um círculo utilizando várias figuras geométricas. Por exemplo, a figura geométrica mais simples que ele está utilizando aqui é o triângulo. Aí já mostra para ele ali de cara qual é a área do círculo, que é um círculo de raio 1, e exatamente a área do polígono, e você vê a diferença de um para o outro. Mas à medida que você vai clicando aqui nesse chamado deslizador, que é uma das componentes que já existem no Maple 17, como vocês podem verificar aqui, ó. Vou clicar aqui do lado. Vocês já podem ver que as componentes que eu estava falando são exatamente esses componentes aqui. Então, a criação desse aplicativo aqui não tem nada demais. Você basicamente utilizou uma componente que praticamente vai te construir um gráfico. Essas informações são de acordo com a pessoa que está construindo. E aqui você tem um deslizador que é exatamente esse daqui. Essa questão é a nossa área de gráfico que existe aqui. Como você pode colocar, ali está mostrando ali a questão do gráfico. E aqui exatamente essas informações vai exatamente de quem criou o aplicativo, que no caso foi a gente aqui da AprendaNet. E a partir daí você pode usar esse aplicativo, por exemplo, para o aluno entender que à medida que eu vou aumentando o número de lados que esse polígono possui, aqui a gente pode até ir usando uma corzinha, à medida que ele vai aumentando o número de lados, o que acontece? Você vai tendo exatamente uma área do círculo e a área do polígono praticamente a mesma. No caso, como a gente já conhece a fórmula da área, é mais interessante até a gente mostrar aqui. À medida que eu vou aumentando o número de lados, basicamente você não sabe o que era círculo e o que era o polígono. Então, se você tem essa ideia na própria questão da geometria, você pode ver que uma aproximação básica que você pode aplicar é que à medida que eu vou aumentando o número de lados aqui, eu vou exatamente me aproximando cada vez mais da área real do círculo que tem. Então, esse é um conceito que, por exemplo, se você for fazer no quadro negro e giz, você vai ter que desenhar várias figuras e normalmente não vai ficar um trabalho muito legal. E no momento que você tem esse processo, o aluno pode ir lá e clicar usando o Maple Player gratuito e simplesmente ver o que está acontecendo ali na hora para ele, à medida que o professor fala, à medida que o lado aumenta, a área vai se aproximando. No momento que o aluno consegue clicar com isso e simplesmente ver todas essas características que o professor está falando ali na hora para ele, ele normalmente já vai entender muito mais simples o conceito que ele está querendo aprender. Então, por exemplo, se a gente for pegar um outro aqui, ó, a área do círculo usando retângulos, é uma coisa bem parecida também. É um raciocínio até que você pode depois levar mais à frente na questão do próprio cálculo, que é, por exemplo, a integral de uma curva pode ser aproximada por retângulos também. Então, nesse sentido, o que eu quero fazer? Eu quero aumentar o número de retângulos aqui que eu tenho, e à medida que eu vou aumentando o número de retângulos que vai aparecendo, eu vou me aproximando cada vez mais e mais dessa área do círculo. Então, eu posso usar esses dois aplicativos juntos numa mesma aula para mostrar para o aluno exatamente essa característica, que essa figura geométrica aqui, eu posso aproximá-la utilizando essa característica aqui para resolver esse problema. E a partir daí você já tem toda a noção de como o conteúdo fica e exatamente o aluno pode mexer nesse conteúdo à vontade. Ele pode ali ficar brincando, colocando, por exemplo, em um retângulo, 2, 20, 40, 60, e à medida que ele vai vendo que os números vão batendo, exatamente você vai ter toda essa característica ali na hora para o aluno aprender. Um outro aplicativo que é interessante também, é como se fosse exatamente um clássico aqui do Teorema de Pitágoras, que é exatamente você pode usar esse Teorema de Pitágoras aqui para você fazer uma prova visual para o aluno do que está acontecendo. Então, à medida que você, nesse caso desse aplicativo, deixa eu só diminuir um pouco a nossa visualização aqui. Ele é um aplicativo que, à medida que eu coloco o play aqui, ele vai mostrando que, à medida que eu vou encaixando os lados aqui dos retângulos, eu vou mostrando exatamente que, quando eu vou formar essa expressão, eu tenho que o resultado é que, à medida que eu observo a seguinte animação, a área da área azul clara é igual a c ao quadrado no início e a ao quadrado mais b ao quadrado no fim. E basicamente, como a área não mudou, você tem exatamente de maneira clara que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, além de uma prova usando quadro negro e usando álgebra nesse sentido, você pode utilizar esse aplicativo para você ter ali uma prova visual para o aluno do que você está falando mesmo. Que às vezes você está falando ali no quadro
e exatamente você não tem uma noção do que está acontecendo, o aluno não está entendendo muito bem. No momento que ele está vendo um vídeo das coisas acontecendo, isso fica muito mais claro para ele poder entender. Então, por exemplo, aqui, vamos ver se existe mais um aplicativo interessante. A questão é um conceito interessante aqui de geometria que pode já ser mostrado para o aluno, que é a questão do próprio fractal, que é exatamente, você pode comentar com ele, que isso aqui até ele pode ir brincando, que à medida que ele vai mostrando aqui. O que é na questão do fractal? Você tem exatamente aqui, você quer gerar um tipo de figura, à medida que você dá uma base para ele e exatamente um motivo para ele, ou exatamente um ponto inicial a ele trabalhar. Então o aluno ele vem aqui e inicialmente ele está com essa estrutura toda limpa. No momento que o aluno dá uma estrutura assim, por exemplo, um triângulozinho e uma base que pode ser um quadrado ou alguma figura que é retangular, você dá exatamente essa característica para ele que, à medida que as interações vão acontecendo, você vai formando exatamente essa estrutura, ou seja, de acordo com essa fórmula que você colocou aqui, ou essa estrutura que você está mostrando para ele, você está vendo como é que a figura vai mudando e a figura vai se tornando cada vez mais complexa. Isso você pode fazer quantas vezes você quiser, de acordo com o número de interações que você fez. E aqui vai mostrando exatamente quantas interações foram feitas e você vai vendo a figura, à medida que o tempo vai passando, você vai vendo que a figura ela vai mudando a cada vez mais. Então, por exemplo, se eu quiser limpar essa estrutura aqui, nesse sentido, eu posso depois limpar isso daqui e simplesmente modificar e fazer um novo gráfico a cada momento que eu quiser. Então, isso é uma maneira do aluno entender como é que certos cálculos, certas expressões são montadas e mantidas à medida que você vai fazendo todas essas características. E o melhor de tudo é que você pode introduzir outros conceitos até mais modernos para o aluno, mesmo que ele esteja no ensino fundamental, e ele vai entender porque ele está vendo o negócio acontecer ali na frente dele. Então, dessa maneira, o aluno interage com o conteúdo, aprende melhor e pode até buscar mais e mais conteúdo e até tentar, por exemplo, você dando uma interação com ele, ou o professor dando um auxílio para o aluno, ele pode simplesmente dizer para os alunos, por exemplo, por que vocês não querem montar um próprio aplicativo? Qual é a ideia de vocês? Eu ajudo vocês. Então, com isso, o aluno consegue se interessar com o assunto e, ao mesmo tempo, você cria aplicativos para você também, professor, para usar com outros alunos. Eles criam seus próprios aplicativos e, a partir daí, quem sabe, mais para frente, eles não vão utilizar esses aplicativos para criar mais e mais aulas ou podem até se interessar na questão da nossa carreira de professor. Então, é essa que é normalmente o nosso objetivo do Projeto em Confidência. É mostrar que o aluno também ele pode criar conteúdos matemáticos e exatamente ele pode interagir com a matéria simplesmente usando essas próprias ferramentas simples que já existem no próprio Professor Global. E, por exemplo, ele pode dar vários tipos de características, ele pode ficar brincando uma tarde toda, em vez de ele ficar, por exemplo, numa rede social da vida, ele pode ficar trabalhando com esse aplicativo e, a partir daí, aprendendo cada vez mais e mais sobre aquele assunto específico que ele quer trabalhar. Então, nosso próximo passo, já que eu mostrei para vocês quais os conteúdos que, por exemplo, existem lá no site do Professor Global, que vocês podem correr para lá, que já tem mais e mais conteúdos gratuitos para você baixar, eu gostaria de mostrar para vocês aqui exatamente qual é a maneira mais simples, por exemplo, de você criar um aplicativo. Então, por exemplo, você pode criar um aplicativo, vamos supor que eu abri o Maple agora, consegui instalar no meu computador, e eu quero criar um aplicativo que, por exemplo, construa o gráfico de uma função do primeiro grau. Então, eu quero mostrar para o meu aluno, que está, por exemplo, no 9º ano, indo já para o ensino médio, qual é o raciocínio de uma função do primeiro grau e quais são as características. Então, um comando que é especial para ele poder utilizar esse conteúdo é esse comando aqui, ó, explore. Esse comando aqui, explore, vocês podem até depois virem aqui em ajuda, nessa região aqui, e simplesmente ver o que o Maple tem a dizer sobre esse comando. Esse comando, basicamente, ele cria um aplicativo com uma linha de comando. Então, você não precisa ficar puxando os aplicativos e fazendo todo o raciocínio, que às vezes pode demorar um pouco. Mas, por exemplo, eu quero criar um aplicativo ali na hora para mostrar para o aluno qual é a da função no primeiro grau, eu posso criar esse aplicativo simples. Então, no nosso caso aqui, eu quero explorar um gráfico de uma função do primeiro grau. Então, a função do primeiro grau todo mundo já conhece, que é do tipo ax mais b.
Então, nesse sentido, eu quero fazer o seguinte. Eu quero explorar o gráfico dessa função aqui. Vocês estão vendo que, nesse caso, eu pus o A, que é como se fosse um parâmetro a ser mexido. O 2 está fixado e exatamente o X é a minha variável aqui. Então, quando eu dou um OK, se tudo deu certo, ele vai mostrar essa janelinha aqui. Então, ele vai te dizer quais são os valores que o A está variando. Por exemplo, no nosso caso aqui, ele bota como padrão de 0 até 10. Mas no nosso caso, eu quero uma variação mesmo para mostrar para o cara que, à medida que o A vai variando, o que acontece com a minha função do primeiro grau. Então, como vocês podem ver, eu posso utilizar isso para um ensino fundamental, quando o aluno está aprendendo, ou quando, por exemplo, o aluno já está no pré-cálculo da vida, ou terminando, fazendo alguma prova já no ensino médio, ele não lembra muito bem como é uma função no primeiro grau, eu posso dar essas características para ele depois ele poder explorar à vontade. Então, quando eu só tenho que tomar um cuidado, que a minha variável para construir o gráfico é o X. Então, eu vou pedir para ele pular, porque vocês já vão ver o que vai acontecer quando eu colocar o comando Explore. Então, quando eu dou o comando Explore e ele já dá essa expressão para mim, o que acontece aqui? Ele constrói um gráfico da minha função já, com o menor valor que eu coloquei, e a função vai do menor valor que eu coloquei até o maior valor que eu coloquei. E aqui vai mostrando exatamente qual é o valor de A que eu estou usando ali naquela questão. Então, vocês podem ver que quando o A ele é negativo, a minha função, à medida que o X vai aumentando de valor, de menos 10 até 10, por exemplo, a minha função ela vai diminuindo de valor, isso mostrando de uma maneira sempre linear e contínua, né? Então, à medida que ele, por exemplo, ele está variando aqui, quando ele é menos 5, parece que ele vai dar um 100 aqui, e quando é 5, ele vai valer menos 100. A questão é que, qual é a questão do papel desse coeficiente aí A na minha função do primeiro grau? Por que eu preciso saber qual é o valor dessa função? É que à medida que eu vou variando o valor do A, no caso, indo de negativo para positivo, a primeira coisa que já dá para ver aqui na escala desse gráfico vertical é que à medida que o A vai diminuindo de valor, no caso, se tornando cada vez mais, no caso, aumentando, né? Aumentando de valor de negativo para positivo, a minha função vai crescendo ou vai decrescendo menos. Antes eu tinha valores na faixa de 100, 150, e agora eu tenho valores 50, 80, para o mesmo intervalo de x. Mas à medida que quando a função se torna zero, ele vai se tornar uma função que a gente chama de uma função constante. Então eu posso introduzir esses conceitos para o aluno ali na hora. E à medida que ele vai mexendo no slider, ele já vai vendo isso aí na cara dele, muitas vezes mais rápido do que da maneira que você quer passar. Então, à medida que ele pode ver que, à medida que você construiu que o aplicativo vai de um valor decrescente para um valor crescente só no clicar do seu mouse, já dá para ver claramente que o papel do A ali é exatamente o valor do crescimento da minha função. Quanto maior o valor do A, tanto para negativo quanto para positivo, mais rápido a minha função está crescendo. Então, por exemplo, se você tem o lucro de uma empresa, quando você pode aplicar num caso mais real, dado por uma função do primeiro grau, quanto maior o valor de A, mais rápido aquele lucro está crescendo, mais dinheiro está entrando na empresa. Então, à medida que o valor de A vai diminuindo, nesse sentido, ele simplesmente vai vendo que a empresa vai tendo um prejuízo, porque à medida que o valor de X vai aumentando, você vai tendo o valor de Y, que no caso é o valor do meu lucro negativo. Então, você basicamente, com esse simples comando, você já criou um aplicativo de uma hora para outra, muito rápido. Então, a criação do aplicativo pode ser instantânea, como eu mostrei aqui. Então, eu posso, já que eu falei do papel do A, por que eu não posso falar, por exemplo, do papel do B? Então, eu quero usar um comando agora, explorar, exatamente o outro gráfico, só que agora eu vou querer de uma função que seja do primeiro grau também, só que o valor do A e o valor do B variam. Então, vou botar AX mais um B, dessa maneira aqui, e vou dar o OK, aí ele vai aumentar a minha janela, então vai variar o A e o B, o X eu vou pular, como eu mostrei, então dessa maneira aqui eu vou botar de menos 20 até 20, dessa maneira aqui, deixa eu só colocar ele aqui no OK, até 20, e o valor do B da mesma forma, de menos 20 até 10, por exemplo, ou até 20 também, para ter uma coisa mais simétrica. Aí quando eu clico no valor do Explorer, ele vai me dar outro gráfico com os valores de A e B dados dessa maneira. Então, se eu fixo um valor de A, por exemplo, 10,
dessa maneira aqui. No caso, deixa eu puxar ele um pouquinho mais para cá. 8, vamos botar aqui um 14, por exemplo. E eu simplesmente vou modificando o valor do B. Você vai ver aqui que, como o A é muito grande, eu vou diminuir ele um pouco só para a gente ver o que acontece. À medida que o B vai variando, o que acontece com a minha função? Ela vai subindo e descendo. A gente pode até falar de translação das funções para eles. Ou seja, à medida que o B vai variando, a minha função vai aumentando ou vai diminuindo. Ou seja, o ponto de partida dela, que a gente pode também, muitos colégios agora têm adotado o ensino de física, utilizando MU e MOVE nesse sentido, até para os próprios alunos, o professor de matemática e física, eles podem conversar e mostrar que na hora de mostrar uma função horária para o aluno, esse ponto de partida onde ele está cortando esse eixo vertical é a minha posição inicial no caso do movimento uniforme, no gráfico S por T. Então, nessa maneira, você pode ter exatamente e claramente que, à medida que você vai variando o valor do B, você tem a sua posição inicial aumentada. Por exemplo, quando o B for algum valor assim próximo de zero ou simplesmente zero, nesse sentido aqui, eu posso ter exatamente que ele está partindo da origem. Mas à medida que eu estou variando o valor de B aqui, ele está partindo de uma posição já lá na frente. E eu posso depois, por exemplo, não pensar em apenas um único gráfico. Eu posso utilizar os próprios comandos do Maple, porque o comando do Maple está aqui dentro. O comando Explorer ele só monta essa expressão para mim. Então você pode dar, por exemplo, para o aluno todas as características para ele, por exemplo, montar a interseção de dois móveis e você vai variando. Por exemplo, se você colocar o gráfico aqui, vamos tentar ver se eu consigo colocar um gráfico aqui de duas expressões. Mas nesse caso aqui ainda vai demorar um pouco. Se eu quiser, por exemplo, uma ideia para vocês depois até trabalharem, em vez de fazer o plot de apenas um único gráfico, tenta fazer o plot de dois gráficos com coeficientes diferentes e você vai mexendo nos sliders de cada um deles e à medida que você quer saber qual ponto de encontro eles vão ter, se eles vão se encontrar, se eles não vão se encontrar. Então os alunos podem até brincar de polícia e ladrão, por exemplo. Você dá um valor de A e um valor de B e depois um valor de C e um de D e ver se eles vão se encontrar ou não, em qual ponto isso acontece. Então você pode fazer todo um jogo de perguntas e respostas ou um jogo interativo para o aluno simplesmente, cada aluno dá um valor de A e de B e o outro dá outro valor de A e de B, podem chutar e vocês podem saber se os dois vão se encontrar ou não, em quais pontos. Aí você pode mostrar para o aluno exatamente como é que você pode fazer esse cálculo e como você pode realizar ele no Maple também. Ou seja, as possibilidades para a questão de ensino de matemática, inclusive no ensino fundamental, só nessa brincadeira aqui usando esse comando já são inúmeras. Então a questão de criar o aplicativo, você pode criar usando esse comando Explore e a partir daí dar todas as ferramentas para o aluno depois trabalhar em todo esse sentido aí. Nosso próximo passo agora, já que a gente já trabalhou com esse comando Explore e você pode utilizar de outras maneiras possíveis, seria interessante agora mostrar rapidinho como você pode usar as próprias componentes para você criar um aplicativo nesse sentido. Então aqui eu já tenho até um aplicativo já pronto, que eu fiz antes de começar o webinar, que aqui no caso é uma função seno, mas isso você pode aplicar de qualquer tipo de função que você quiser. Então, por exemplo, como é que é a questão da criação dos aplicativos? Primeira coisa, eu vou colocar, em vez de um modo de trabalho que dá essa setinha vermelha, eu vou colocar em modo documento e vou colocar, no caso, duas componentes aqui primeiro para a gente trabalhar. Vou colocar uma componente que é o meu deslizador e, no caso, deixa eu até fazer aqui um detalhe, vou colocar primeiro o meu gráfico, nesse sentido, depois eu vou colocar o deslizador, ou seja, eu quero que, no caso, o meu gráfico, ele mostre exatamente o gráfico de uma função e eu posso variar algum parâmetro dessa função usando esse deslizador aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ver em propriedades de componentes, eu posso colocar simplesmente o meu gráfico aqui como gráfico 1. Vou botar gráfico 1 dessa maneira aqui. A largura e pixels, a altura, esses detalhes podem ser colocados ou modificados à vontade. Você pode ser, no caso, visível para você ver as características e dar o OK. E ele já, se eu fiz alguma outra alteração, ele já mudaria. No caso aqui do meu controle deslizante, que é o chamado slider, eu posso vir aqui também, em propriedades de componentes. Eu vou mudar só o nome dele também,
pode colocar deslizador, nesse sentido aqui. Ele está visível. No caso aqui, o valor da menor posição, eu vou botar ele como -5 para os meus propósitos. O valor da posição maior seria 5. Posição atual pode ser o 0. As escalas principais eu posso pôr 5. E as escalas secundárias eu vou pôr 1. Nesse sentido aqui. Então, vou clicar aqui no atualizar continuamente ou arrastar, porque à medida que eu vou mexendo no slider, o meu gráfico lá vai variando à medida que eu já vou mexendo ele. Senão, cada mexida que eu faço, ele só vai atualizar só no final que eu parar o deslizador. Então, eu quero exibir o rótulo dos eixos para ver o que vai acontecer. E quando eu dou o OK, eu já tenho o meu slider aqui, no caso, funcionando da maneira que eu estou precisando. Então, ele está pulando aqui de 1 em 1, como era de se esperado na hora que eu montei o meu controle deslizante. Então, eu vou aqui em editar valor da ação alterada. Então, o que eu quero fazer aqui? Aqui, normalmente, para você criar o aplicativo, essa parte inicial e essa parte final, você deixa de uma maneira padrão. E no caso aqui, essas expressões aqui só está te explicando o que está acontecendo e como você pode aplicar. Então, como ele está colocando ali, eu vou colocar uma expressão assim, do, exatamente, no caso, eu vou botar a expressão que eu quero. Então, eu quero que o meu controle deslizante faça isso daqui, ó. Que o meu gráfico, ele simplesmente vai dar o plot, ou simplesmente o gráfico, de uma expressão, pode ser uma expressão trigonométrica. Então, como vocês podem ver aqui, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo que, à medida que... Eu quero que o meu gráfico apenas mostre o que eu quero que aconteça. Então, eu estou dizendo o seguinte, peguei uma componente e vou conectar uma com a outra. Então, eu vou colocar essa expressão. Eu quero que o meu gráfico faça o gráfico da função seno de x, só que a função, não quero que ela seja apenas seno de x, ou seno de 2x, seno de 3x. Eu quero que eu faça o gráfico da função que eu especificar de acordo com o valor do meu deslizador. Ou seja, se o meu controle deslizante ou deslizador der 50, eu quero que ele faça o gráfico da função seno de 50x. Quando ele for menos 200 seno de x. Então, à medida que eu vou mexer no meu slider, eu quero saber o que é aquele parâmetro que está multiplicando x aqui, que é esse parâmetro aqui, vai modificando a minha função. Então, vamos ver aqui se está tudo certinho. Então, aqui você tem aqui os gráficos fechando. Então, dessa maneira aqui, parece que não teve erro nenhum. Então, no momento que eu utilizo aqui salvar código e fechar o editor de código, eu só quero ver se os nomes que eu coloquei, um é o deslizador, certo? E o outro é exatamente o meu gráfico. Então, como eu vou aqui no... Um é o gráfico e o outro é deslizador. Então, parece que está tudo ok. Salvar de novo. Então, à medida que eu vou, no caso, variando aqui o valor do meu controle deslizante, como vocês podem ver, deu certo. O que esse componente agora está fazendo? O que esse aplicativo está fazendo? Ele está mostrando, de uma tal maneira simples, que, por exemplo, quando você tem que a função é igual a seno de x, no caso de menos 2π até 2π, que é um valor padrão, eu posso modificar esse valor ali na própria expressão aqui, em vez de fazer só o gráfico do seno de x. No caso, o que eu quero fazer? Por exemplo, vamos supor que o x é igual a menos 8π, que a gente pega alguns períodos a mais, simplesmente quando ela variar. Então, vai ser menos 8 vezes π até 8 vezes π. Como eu quero mostrar para vocês, é que nesse caso, o π tem que ser colocado em letra maiúscula para ele simplesmente ver que é exatamente o valor do π, lá da geometria. Então, quando eu dou salvar arquivo e fechar, à medida que eu vou variando aqui, olha só, aqui as escalas do gráfico já modificaram. Então, quando o valor do deslizador é 0, no caso você não tem gráfico nenhum, porque claramente aqui vai ser seno de 0 que vai dar 0. À medida que eu vou variando, então, o meu valor do deslizador para valores maiores, o que vai acontecendo? Até o professor de física pode ajudar o professor de matemática. Por exemplo, quando se fosse uma estrutura que oscile com o tempo, à medida que esse valor vai aumentando, o que vai acontecendo com a minha função? A distância entre esses pontos mais altos vai cada vez diminuindo. Significa que é como se
se a onda estivesse se propagando cada vez mais rápido. E o professor de matemática pode falar que, no caso, o período da função, o que está acontecendo com ele? Está cada vez diminuindo, por quê? O intervalo de cada oscilação é cada vez menor, à medida que eu vou variando essa expressão aqui. E à medida que eu vou pegando valores que são negativos no meu deslizador, o que acontece? A minha função ela vira de cabeça para baixo, que é exatamente o caso da função seno de x aqui. Então, antes ela valeria, por exemplo, quando x igual a zero, ela vai dar zero mesmo, mas quando ela for, por exemplo, alguns valores para cá, à medida que eu vou variando de 1 para menos 1, aqui ela era mais inclinada de um sentido, e aí ela foi inclinada de outro sentido. Ou seja, é como se ela estivesse simplesmente sendo modificada com a medida que o valor daquele deslizador vai diminuindo. Então, isso é exatamente um aplicativo que você pode montar usando as componentes nesse sentido. Um outro aplicativo que pode ser feito também, que exatamente está lá na questão da área das componentes, é que você pode escolher uma função matemática e a partir daí, à medida que o aluno vai escolhendo a função, você vai construindo o gráfico dela aqui do lado. Então, a criação dos aplicativos é dessa maneira aqui cada vez mais simples. E como, por exemplo, eu posso pegar um aplicativo desse e compartilhar para outras pessoas? A questão do compartilhamento e a questão da ideia é exatamente utilizar a nuvem Maple. Então, o que acontece? Eu estou aqui um aplicativo na minha mão, construí aqui, e eu quero colocar ou dentro de um grupo que eu estou associado, ou exatamente para o público. Então, nesse sentido, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, normalmente a nuvem Maple está desligada, se você deixa todas as abas desligadas, e quando você clica aqui, ela já abre, nesse sentido. Então, aqui está mostrando exatamente todos os aplicativos ou folhas de trabalho que já existem, que você pode depois ver. Então, para você colocar um aplicativo dentro dessa nuvem, você coloca exatamente o nome do aplicativo, que pode ser, por exemplo, Seno, e você escolhe exatamente qual é a área que você vai colocar. Ou você coloca no Public, que fica dentro dessa questão aqui, ou você pode colocar dentro de algum grupo que você tem, que é exatamente um grupo que eu construí antes de fazer o webinar, que é um grupo de questões da Inconfidência. Então, no momento que eu coloco em enviar nesse sentido, ele mandou exatamente para essa região ali do Public, e depois você pode pedir para o aluno teu procurar aqui nessa região, que qualquer pessoa que estiver dentro do Public pode puxar essa questão para você. Mas no caso, eu estava mais interessado em compartilhar, ou você pode fazer isso de uma maneira para todo mundo ter acesso ao seu aplicativo, mas se, por exemplo, você está criando aplicativos para uma determinada turma, você simplesmente vai aqui, nesse sentido, na questão aqui dessas ferramentas aqui. Então, você pode ter grupos que você se associou, que você é membro, ou você pode ter grupos que você gerencia. Então, no momento que você vê a questão dos membros, você pode adicionar exatamente quais membros que precisaram ou que pediram algum tipo de requerimento para entrar nesse seu grupo. Então, você pode fazer um grupo que seja fechado, que só os seus alunos ou seus colegas de trabalho tenham acesso àquelas informações que você possui, e não mais ninguém. Então, por exemplo, se você quiser criar dentro de um grupo, para cada tipo de sessão ou cada tipo de matéria que você estiver dando, você pode fazer um grupo para cada uma, assim que não se misture os conteúdos, e até para você ver também quem é que está associado em cada região. Então, no caso, o grupo que eu estou gerenciando aqui é esse grupo Questões em Confidência, @13902. Então, nesse caso, eu posso, por exemplo, criar outro grupo com uma descrição, e eu posso, por exemplo, ter um grupo em que ele é aberto para todos os membros, ou ele pode simplesmente leitura, somente o usuário, no caso o professor, pode colocar mensagens. Normalmente a questão do grupo aberto, você pode entrar para se associar, ou você pode ter um grupo opaco, que é exatamente somente os membros podem ver suas próprias mensagens e mensagens do próprio usuário. Então, nesse sentido aqui que eu tenho esse grupo, eu quero pegar esse aplicativo que eu fiz e colocar no meu grupo de questões em confidência. Então, eu vou botar assim, Seno, nesse sentido, ou Seno 2, que eu já tinha feito outro aplicativo. Aí, quando eu coloco em enviar, ele vai demorar um pouquinho para mostrar, e lá dentro daquele grupo de questões em confidência existem todos os tipos de aplicativos que eu construí. Eu tenho dois aplicativos que são basicamente o mesmo,
que é as funções seno, e um dos coeficientes da função do primeiro grau, que eu tinha mostrado utilizando o comando explore, mas eu fiz também usando as componentes. Até vocês podem ver aqui nesse sentido aqui. Deixa eu mostrar aqui. Então você pode colocar, por exemplo, até coloquei um títulozinho, e à medida que eu utilizei o comando explore, eu já posso ir mexendo aqui, e a partir daí eu já posso ter toda a estrutura toda prontinha. Então você pode fazer todo um aplicativo que tem todo um acabamento melhor do que aquele aplicativo que eu tinha feito agora para vocês. Então, basicamente, a webinar vai terminar por aqui. Eu mostrei para vocês onde vocês podem pegar componentes, explicação sobre elas e exatamente conteúdos que já existem no site do Professor Global. Entrem lá no site do Professor Global para ver os aplicativos que já existem. Dê uma olhada nos aplicativos, vocês podem pegar e utilizar nas suas próprias aulas, modificá-los à vontade, poder utilizar à vontade. Criem novos aplicativos, tentem aprender como as coisas funcionam. E exatamente a gente está aqui para também dar todo um feedback para vocês no momento que vocês tiverem dúvidas em construir um certo aplicativo ou um certo detalhe, vocês podem entrar em contato com a gente, que está lá tudo no site do Professor Global, e a partir daí tirar todas as dúvidas sobre essa questão de compartilhamento, a questão de criação de aplicativos, e nas webinars mais para frente a questão de você usar esses aplicativos na questão de construção de questões utilizando o MapleTA. Então, meu nome é Washington Inácio, da AprendaNet Informática, e eu já vou terminando essa webinar com vocês. Então, estejam próximos e estejam ligados para as próximas webinars que vão vir ainda nesse mês. Muito obrigado a todos e um bom dia para todos nós.